As águas da cidade da Guarda também já tiveram excesso de alumínio. A população da Guarda correu riscos semelhantes aos de Évora, onde vários hemodializados morreram devido ao alumínio. A situação está agora controlada, mas a população da Guarda não ganhou por o susto. Artur Pires foi à Guarda saber o que se passa. Durante meses ou anos é quase impossível determiná-lo com exatidão. A água consumida na Guarda, captada no rio Mondego, registrou a presença de alumínio em valores muito acima dos máximos aceitáveis. Só por acaso, em abril passado, uma análise da ARS permitiu a descoberta deste facto. É que, só depois do caso de Évora, se começou a considerar a importância das características físico-químicas da água. Até aí, apenas o aspecto bacteriológico tinha relevância e desde que os resultados dessem a água como própria para consumo, ela era lançada na rede sem outras preocupações. Ainda hoje, os tratamentos a que a água é sujeita em muitos municípios são feitos quase que a olho e, portanto, sem qualquer rigor científico. Na Guarda, a situação era ainda mais grave, porque as águas do Mondego são, por natureza, ricas em alumínio. Análises feitas antes de qualquer tratamento chegaram a dar valores quase 4 vezes acima do máximo legal. E no tratamento, ainda mais alumínio lhe era acrescentado. Só por acaso, Évora não se repetiu na Guarda. A intervenção dos técnicos da Direção-Geral do Ambiente acabou por ser determinante para se encontrar uma solução. Toda esta situação leva a concluir que daqui para a frente será necessária mais atenção e, sobretudo, mais profissionalização, maior formação nos tratamentos. Essa é fundamental. É isso mesmo que deve ser feito. Achamos que esses aspectos que referiu são fundamentais daqui para o futuro. Esperamos bem que a Câmara Municipal, nem só esta, mas todas as outras, aprendam com a lição que foi dada em Évora. Na Câmara da Guarda, nem o Presidente nem a vereadora que tem acompanhado o processo estavam hoje para nos receber. No Serviço de Águas, foi-nos dito que a situação está agora controlada e tudo será feito para evitar que se repita. Para a tranquilidade de todos os consumidores, esta é também a convicção dos técnicos da Direção-Geral do Ambiente, que hoje voltaram a estar na Guarda para a recolha de amostras e avaliação dos progressos entretanto registados. O pior já passou. Penso que a situação agora está minimamente controlada. Esperamos que daqui para o futuro problemas daquilo que aconteceu, ou melhor, situações de que aconteceram há uns dias atrás, não venham a suceder. O Conselho Económico e Social deu razão às críticas contra a proposta para uma nova lei do arrendamento. A lei ainda está a ser preparada e os comerciantes lançaram um alerta. Ela coloca em perigo o comércio. Tudo porque a proposta prevê contratos de arrendamento a termo certo. Os comerciantes dizem que ninguém vai montar negócio se souber que, por exemplo, daí a 3 anos terá que sair da loja. O Conselho Económico e Social considerou globalmente negativo o projeto de lei do Governo sobre arrendamento comercial. E mais, no seu parecer, o Conselho diz ainda que esta proposta de decreto não serve sequer como base de trabalho. Isto vem contemplar muitas das críticas feitas pela Confederação do Comércio à forma como o Governo tenciona alterar o arrendamento comercial urbano. O preâmbulo deste parecer tem, de facto, uma carga, tem uma mensagem para o Governo que, em meu entender, e eu acredito perfeitamente que o Governo, perante esta mensagem que está implícita no parecer, não terá certamente coragem de avançar, de facto, com o projeto tal como ele estava elaborado. Entre os pontos mais polémicos da proposta apresentada pelo Governo está a atualização livre e ilimitada das rendas em vigor. No seu parecer, o Conselho Económico e Social defende a noção de renda contratual justa e considera a necessidade de graduar ao longo do tempo o aumento da renda. Por outro lado, é também posta em causa a hipótese de contrato a prazo. O contrato a termo inviabilizava grande número de iniciativas empresariais que não poderiam de maneira nenhuma instalar-se, tendo um horizonte temporal que é muito limitado. O Governo vai agora analisar o parecer do Conselho Económico e Social antes de elaborar a proposta de lei. Mas, segundo nos afirmou o Ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, o texto final não se irá afastar muito do referido parecer. Cavaco Silva comentou hoje o debate do Estado da Nação, lançando críticas à oposição. O Primeiro-Ministro diz que o que se passou ontem no Parlamento mostra que não existe uma alternativa credível à sua política. Cavaco Silva foi hoje à base aérea de Montreal para conhecer os locais onde vão ser instalados todos os serviços de apoio aos caças F-16, cuja chegada está prevista para o princípio do ano. Depois da experiência do simulador dos A-7,
que o Primeiro-Ministro acha que é tarefa bem mais difícil do que por vezes governar, a primeira reação ao debate parlamentar de ontem sobre o Estado da Nação. Foi um debate muito interessante e eu congratulo-me com a sua realização. Foram feitas muitas críticas ao Governo, é normal, a crítica é feita pelas oposições, mas houve uma coisa que surgiu muito clara ontem, é que não há uma alternativa credível à política que o Governo tem vindo a seguir. Uma visita seguida de perto pelo responsável pela defesa, numa altura em que a Força Aérea comemora mais um aniversário e reforça a sua capacidade militar. O CDS tem uma opinião diferente sobre o debate de ontem no Parlamento. O líder centrista, Manuel Monteiro, acusou Cavaco Silva de não ter estabelecido metas para a sua governação. Tomar o pulso à indústria portuguesa. Este foi o principal objetivo da visita de Manuel Monteiro a Rebordosa, no concelho de Paredes. No maior centro industrial de mobiliário do país, o líder do CDS, Partido Popular, quis saber quais as dificuldades por que passa o setor e o que pensam os empresários do rumo que deve ser seguido. Uma oportunidade que Manuel Monteiro aproveitou para criticar a atual política do governo. Que mais do que os políticos andarem a falar em taxas de juros, em valorizações da moeda, em taxas para um lado ou para o outro, que são seguramente questões importantes, há um aspecto que me parece essencial definir de uma vez por todas, e é isso que a classe política tem de fazer. O que é que quer de Portugal? Quer que Portugal seja o quê? Quer que Portugal seja um país de serviços? Quer que Portugal seja um país de indústria? Quer que Portugal seja um país agrícola? Esse é o aspecto fundamental. Descoberta uma droga eficaz no combate contra a SIDA. O insólito é que o medicamento provocava malformações nos fetos nos anos 50. É um assunto para daqui a pouco. Os trabalhadores da Renault portuguesa aprovaram hoje uma proposta para que a fábrica faça um outro carro em Portugal. O novo carro serviria para salvar postos de trabalho, mas a Renault não parece convencida. A fábrica vai mesmo despedir mais de 300 trabalhadores em Portugal. O governo português sabe e a administração desta empresa também estão juntos, eles estão juntos nesta luta, são eles que querem pôr os trabalhadores da Renault na rua, assim como querem pôr outros trabalhadores de outras empresas. Olha, eles a mim, se for despedido, dão-me 3 mil contos. Se for lá de livre vontade, eu levo 5. Eu não estou a pôr o meu posto de trabalho à venda porque não estou interessado, eu queria ficar aqui até ao fim. Estes franceses que para aqui vieram disseram que a Renault portuguesa, que um dia mais tarde e sempre seria uma família, pois para mim, nós poderemos ser uma família, mas é sem estes porcos cá dentro. Trabalhadores da Renault portuguesa atingidos pelo desemprego. São cerca de 320 pessoas. Hoje, o plenário que se realizou na fábrica de Setúbal aprovou uma proposta da Comissão de Trabalhadores para salvar os postos de trabalho. Prevê a montagem de um outro modelo de automóvel. A Renault está a estudar esta proposta, mas não está convencida. Eles propõem, portanto, uma alternativa que do ponto de vista técnico e numa primeira análise me não mereceu grande aceitação, mas que realmente eu me comprometi a estudar. É evidente que se nós tivéssemos possibilidade de produzir não um modelo, mas dois, em vez de 240 viaturas, 300, 600, é lógico que seria necessário mais pessoal. Simplesmente isso não é dito, não é editado, aliás, só pela vontade nem minha, nem dos trabalhadores, é editado por um monstro que se chama mercado. Ele é que comanda, efetivamente é isso. A Renault diz que o despedimento é inevitável. Como o mercado mundial está em queda, tem que se produzir menos. E sem despedir trabalhadores, a fábrica poderia mesmo ter que fechar. A Renault está a negociar o despedimento destes 320 trabalhadores, a que se juntam 270 contratados a prazo, afastados em finais do ano passado. A administração da empresa lançou um plano social de apoio aos desempregados, que também não estão convencidos. A passagem nível da Amadora foi encerrada por ser perigosa e por já ter provocado algumas mortes. A nova estação já está pronta, custou 1 milhão de contos. A linha de Sintra virada do avesso. O ministro saiu à rua para ver de perto as obras que vão duplicar a linha. Na Amadora, a nova estação para acabar de vez com a passagem de nível. A mais mortífera do país vai fechar segunda-feira. E como sem comboios não há linha que se renove, aí estão as novas composições para mudar a cara ao subúrbio. Olha, já pode ver aqui assim as novas composições que já estão ao serviço da linha Sintra. Uma delas é esta. Já estão neste momento 12 a funcionar. Nem de propósito. Ao todo,
São 60 milhões de contos para modernizar tudo. As obras ainda correm, obras que o Ministro diz que não vai inaugurar. Ao fim e ao cabo, o tempo de cortar fitas já lá vai. Eu sou acusado de gostar muito de inaugurações e por acaso gosto, e neste caso não vai haver um dia de inauguração, vai haver anos de inauguração que vai sempre melhorando daqui para o futuro. A nova política de um Ministro atento às críticas. Lá para 95, Ferreira do Amaral promete a linha de Sintra vai ser a melhor do país, mesmo sem inaugurações. As televisões públicas de toda a Europa estão reunidas em Lisboa para falar de serviço público. Dizem que as audiências contam, mas não são tudo. Dar ao público programas de qualidade sem baixar demasiado nas tabelas de audiências. É o difícil equilíbrio que as televisões públicas de toda a Europa tentam atingir. Com a concorrência dos operadores privados, os membros da União Europeia de Rádio e Televisão debruçam-se sobre o papel do serviço público de televisão. No momento, porém, em que a televisão de serviço público se vê denigrida e confrontada um pouco por toda a Europa, com críticas exacerbadas e tantas vezes injustas e demagógicas, porque destituídas de ponderada e sólida argumentação, que vão ao ponto de pôr em causa a importância da sua missão e as condições mínimas do seu financiamento, é imperioso o esclarecimento da opinião pública. Para fugir à ditadura das audiências, as televisões públicas tentam reforçar a sua identidade e vocação. They are the only ones serving society in the full range of interests for masses and minorities, and also for cultural aspects which are lost in a commercial television scenery, as by all experience, not only in Europe but worldwide. A União Europeia de Rádio e Televisão defende por isso que os governos devem apoiar financeiramente as televisões públicas para que elas não percam competitividade. E nesta sessão de abertura, o governo português, representado pelo subsecretário de Estado Amândio de Oliveira, veio lembrar que as audiências são importantes, a qualidade ainda mais, e o ideal é conciliar as duas coisas com rigor e isenção. Passamos agora à informação desportiva. Futre está no Marselha e quer disputar a Taça Intercontinental para ser campeão do mundo em clubes. Mas arrisca-se a disputar o campeonato francês da segunda divisão. É que o Marselha está envolvido num escândalo de subornos que já levou à detenção para interrogatório de quase toda a sua equipa. Em Marselha não se fala de outra coisa. É o assunto do dia, o tema de todas as conversas. Isto é, o caso de corrupção de que é acusado o campeão da Europa, o Olympique de Marseille. On ne parle que de ça. Les médias en parlent, c'est vrai. Écoutez, là que la justice fasse son travail, c'est tout. E é por isso que a vinda de Paulo Futre ainda não teve o destaque que é habitualmente concedido às grandes transferências da equipa. E como o português ainda não chegou e a sua vinda só é aguardada dentro de dias, nem todos os adeptos conseguem pronunciar o seu nome. Je vous dire son nom, je ne m'en souviens plus. Ah si, comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus du nom. Futre. Oui, Futre. No entanto, e como Futre é a grande transferência do Marselha e o futuro patrão da equipa, a adoção já teve lugar. Só que hoje os problemas do Marselha situam-se a um outro nível. Ontem a época começou com a polícia a interrogar 12 jogadores no local do estágio e a colocar 4 debaixo de um inquérito. E hoje o diretor-geral Jean-Pierre Bernays saiu da ala psiquiátrica do Hospital de Santa Marguerite para ser interrogado pelos inspectores vindos de Valenciennes, cidade onde o centrocampista do clube, Aidali, continua preso, acusado de ter entregue a um jogador da equipa adversária, o Valenciennes, 250 mil francos, cerca de 6.500 contos. Portanto, se uma ligação for estabelecida entre este jogador detido e o diretor-geral do Marselha, antes do início do campeonato, o clube poderá imediatamente descer à segunda divisão. Neste contexto particularmente delicado, a vinda de Paulo Futre surge acima de tudo como uma jogada de mestre do presidente do Marselha, Bernard Tapie. Ele consegue não só trazer para o seu clube um jogador de nível mundial, mas ao mesmo tempo levantar o moral dos seus adeptos, que neste momento já se interrogam e não sabem exatamente qual será o futuro do seu clube. António Esteves Martins, RTP, em Marselha. Futebol francês em estado de choque. Cientistas americanos descobriram um medicamento eficaz na luta contra a SIDA. O medicamento não é novo, mas é polémico. Trata-se da talidomida, um sedativo que nos anos 50 e 60 provocou malformações em fetos. Uma equipa de médicos descobriu agora que a droga tem uma virtude: bloqueia o desenvolvimento da SIDA. Uma equipa médica da Universidade Rockefeller de Nova York
pode ter avançado um passo no combate à SIDA. Tudo baseado numa droga, chama-se talidomida e pode bloquear o vírus HIV, causador de SIDA. Esta droga tem vindo a ser testada em doentes com tuberculose, com e sem SIDA, e células em laboratório, até agora com resultados satisfatórios. I'm feeling much better than what I was when I first came in here. You know, a whole lot much. We give patients thalidomide, patients who have been extremely thin, cachectic, have been wasting away because of infections, stop losing weight and actually start gaining weight. They feel better, they don't have fevers, they don't have night sweats. Se todas as investigações progredirem positivamente, é uma droga que poderá vir bastante depressa para o mercado, pois já é conhecida, mas tristemente conhecida. Nas décadas de 50 e 60, causou malformações de nascença a cerca de 8.000 bebés em Inglaterra, Alemanha e Japão. As mães grávidas tomaram talidomida sob a forma de sedativo para os enjoos matinais. Ainda ninguém referiu que espécie de efeitos secundários pode ter nos doentes com HIV. Mas os investigadores estão confiantes, esta droga pode bloquear a progressão da SIDA. Boas notícias no campo da medicina, no fecho deste telejornal. Em nome da redação e da equipa técnica, desejo uma muito boa noite e um excelente fim de semana.